guys, how are you? E aí galera, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Hope you're good, hope you're fine. Hoje a gente está finalizando o nosso mês letivo de fevereiro. Nós finalizamos as duas primeiras unidades do nosso caderno de atividades. E hoje a nossa aula vai ser de review, vai ser de revisão, ok? So let's start. Trouxe aqui o checklist para vocês do que a gente vai ter na aula de hoje. Vamos dar uma checada. Primeiro, a gente vai fazer uma correction, a gente vai corrigir os exercícios tanto da Unit 1 quanto da Unit 2. Depois, eu vou dar para vocês o feedback, que é o gabarito de cada uma dessas, de todas as questões de cada uma das unidades, e vocês façam a correção aí, please. Depois, a gente vai dar uma revisada geral mais ampla do que a gente viu na Unit 1 e na Unit 2. Depois disso, vou dizer a tarefinha de vocês de hoje, o homework de vocês. E aí, a aula da gente termina. Primeiro, na Unit 1, a gente estudou sobre dreams and goals, sonhos e metas, right? Então, vamos lá para as questions. Vamos lá. Question 1. Who are the characters of this tale? A gente viu as características de um tale. A gente sabe que um tale é um conto. Tem até fairy tale, que quer dizer conto de fadas, né? Então, vamos lá. A gente já respondeu essa questão, vamos só relembrar e colocar o gabarito aqui, já que é uma aula de review, né? Então, vamos lá. Quem são os personagens, desse conto? A gente viu que os personagens são the little girl and the little boy, porque os personagens são as pessoas que participam ativamente da história, right? Eles podem participar com falas, e as falas podem ser denotadas de aspas ou travessões, ok? Então, viu alguém falando com aspa e travessão? This is the character. Esse é um dos personagens, ok? Muito bem. Question 2. The tense in which the text is written, o tempo verbal em que o texto é escrito, tell us a lot about it. Fala muito sobre isso, né? E aí, o nome do texto, o título do texto do conto é When You Wish Upon a Star. Nesse conto, words like was, dreamed, past, and preoccupied indicate the predominant presence of what tense? Essas palavrinhas aí, crianças. Dreamed, was, past, elas denotam que tempo verbal? A gente já sabe, vocês já estão carequinhos de saber que isso aí é o simple past. O ED, a terminação ED no final dos verbos é a regra geral para o passado simples dos verbos. Por isso que é o simple past, passado simples. O was é o nosso velho to be, ele é irregular. No passado ele vai virar was ou were, dependendo do pronome. E é isto, simple past. Estava bem simples essa questão, espero que todo mundo tenha acertado. Muita gente acertou pelas coisas que eu vi no e-mail, tá? I'm happy, tô feliz por isso. Question 3. True cognate words help us to better understand texts in other languages. Palavras cognatas reais ajudam a gente a entender melhor os textos em outras línguas, né? Given that, dito isto, mark the alternative that contains only true cognates from the text. Essa questão aqui, se vocês derem uma olhada lá no e-mail de vocês, eu respondi os e-mails de vocês, essa questão está anulada. A resposta em tese seria a letter E, porque as palavras que corresponderiam a mesma coisa no inglês seria opportunities e ordinary. Opportunity está ok, mas ordinary é um falso cognato. A teacher se confundiu aí, viu? Com a cabeça da gente. Então foi o erro meu e eu anulei essa questão. Ordinary in English quer dizer comum, tá? Comum, usual, normal. E já em português, ordinário quer dizer ordem, de ordem. Não é o outro ordinário aí que a gente usa, não, tá? Ordinário de ordem mesmo. Por isso que esta questão foi anulada, está nula, ok? Sorry, acontece, mas foi anulada. Só vai valer a question 1, 2 and 4. So let's go to question 4. Na question 4, a gente viu would ali, né? A questão estava pedindo pra gente colocar, ó, which verbs are they attached to, respectively in order of occasion. Em ordem, vocês tinham que olhar lá no first paragraph, no primeiro parágrafo, quais são os verbos que estão attached, juntinhos com would. E aí a gente viu, era só olhar lá no texto em ordem, os verbos que estavam junto com would eram wish, imagine and made. Então a resposta é a letter B. Essa questão aí é de scanning, ou seja, você ia
a partir da pergunta, procurar a resposta direto no texto, lá no first paragraph. Ainda sou boazinha, ainda coloquei o primeiro parágrafo, ok? Então, dito isto, a gente já viu as 4 questions, 4 questões da Unit 1. Tá aqui o feedback, o gabarito de vocês. Deem uma olhada, qualquer coisa, só pausar o vídeo, mas corrijam lá, ok? No caderno de vocês. Muito bem, Unit 1 done. Let's go to Unit 2. Vamos para as questões da Unit 2. Na Unit 2, a gente estudou sobre Science and the World. O texto é baseado nesse tema e o tema da nossa unidade 2 foi Ciência e o Mundo. Vocês lembram desse pedaço da tirinha do Calvin? Que diz que curiosity is the essence of the scientific mind. A curiosidade é a essência da mente curiosa, da mente científica, quer dizer. Muito bem, vamos para as questões da Unit 2. A primeira questão está perguntando the main idea. Vocês estão super acostumados com esse tipo de questão. Eu sempre vou trazer tipo de que tenham interpretação de texto, porque vocês precisam disso para o Enem. Então, it's important. É importante saber. Vamos lá. The main idea of the text. A ideia principal do texto. A gente pode ver que sempre as questões do Enem, elas vão vir com distratores. São as questões que não tem nada a ver. Então, pelo título, a gente viu, o título é Why do many reasonable people doubt science? Por que até pessoas racionais duvidam da ciência? A gente já viu isso. Então, já pelo título, já dá pra gente saber que ele vai discutir por que as pessoas duvidam da ciência. Então, a resposta é a letter E. Discutir sobre a descrença na ciência. O distrator aí, a gente podia dizer que era a letter C, né? Porque tem assim, discutir sobre o filme Interestelar. O texto cita o filme Interestelar, mas brevemente, só uma vez. Não está repetido, então a gente já sabe que a letter C é o distrator, ok? Então, let's go to question 2. Na question 2, a gente respondeu ela juntos, right? Together, a gente respondeu juntinho essa daí. The word doubters, a gente usou a técnica de prediction, de previsão, de adivinhar. A gente tentou adivinhar o sentido dessa palavra de acordo com as palavras que a gente já conhecia. Então, doubters, aí a gente já sabe o que quer dizer doubt. Se doubt é dúvida, doubters são as pessoas que duvidam. Então, são as pessoas que não acreditam de fato em alguma coisa. Já que a gente estava falando de ciência, a resposta é a letter B. People who don't believe in science. Pessoas que não acreditam na ciência. Ok? Qual seria o distrator dessa questão, crianças? O que vocês acham? Eu acho que tem 2 distratores aí. Tem a letter D, que é researchers. A palavra researchers, que é pesquisadores, quase não aparece no texto. E a letter C também é um distrator, porque o texto não fala em tecnologia em si, ele fala em ciência de modo geral, ok? Vamos então para a question 3. Na question 3, a questão queria que vocês me dissessem a alternativa que não tinha das possíveis razões para que as pessoas duvidassem da ciência. Isso estava lá no texto. Essa questão é um pouquinho mais difícil, né? Requer um pouco mais de atenção e um pouco mais de um scanning mais completo. Então vamos lá. T aí na letra A, você tinha que marcar que não tinha nada a ver com o motivo das pessoas não acreditarem na ciência. Letter A. Our beliefs are motivated by emotions. As crenças da gente são motivadas por emoções. Isso aí tá lá no texto, inclusive, se eu não me engano, tá no primeiro parágrafo ainda. Então, correto, não é a resposta. Letter B. People live in a filter bubble. Lá no finalzinho do texto ele fala sobre essa filter bubble, que é como se a gente vivesse numa bolinha que a gente só acredita no que a gente gosta. A gente não gosta mais de ser contrariado. O texto fala sobre isso, é muito importante, inclusive, a gente refletir sobre isso, né? Porque a gente não pode acreditar só no que a gente gosta, né? Letter C. Então, essa daí não é a resposta porque o texto fala, assim, sobre filter bubble. E aí, a gente tem a letter C. People trust their interpretations. Inclusive, acho que isso aí também está no primeiro parágrafo. Sim, as pessoas preferem confiar nas próprias interpretações. Elas recebem uma informação, interpretam do jeito que elas querem e acabam acreditando nas próprias interpretações. Letter D. NASA is fake. A NASA é falsa. O texto cita a NASA, mas não tem nada dizendo que a NASA é falsa. Então, letter D seria a resposta. Por último, tem assim, ó, Internet make it easy to doubt. A internet facilita essa dúvida. Sim, é verdade. Tanto que a gente tem essa história aí dos fake news, né? Então, a resposta é a letter D. Gente, o Enem, essas questões estão no estilo Enem. Então,
você tem que, além de usar todo o conhecimento gramatical, lexical que você tem, todo o seu vocabulário, tudo que você aprendeu na escola, você tem que dar uma manejada no senso crítico, você tem que relacionar com as coisas do seu dia a dia e do mundo, do que acontece no mundo. Então é bom ficar ligadinho sempre, ok? Eu busquei trazer textos atuais que envolvem coisas atuais pra gente ir entrando nessa vibe do Enem. E por favor, escolha o inglês no Enem, porque é bem mais fácil, bem menos complicado, na verdade, do que o espanhol, acreditem. Vamos então para a question 4. Let's go! Na question 4, vocês iam usar o conhecimento de gramática, depois da explicação da gramática, que é o simple perfect, present perfect, sorry. É o nosso present perfect. Aí a gente tem assim na question 4. As you read in the grammar section, como você leu na seção de gramática e como eu expliquei também na aula passada, we use the past participle, o particípio passado dos verbos, para o present perfect. A gente usa o particípio passado do present perfect, né? Então a questão queria que você me dissesse quais desses verbos aí estão conjugados da forma errada, da forma incorreta. Levando em conta o particípio dos verbos. A gente tem os verbos aí no infinitivo, ó, no presente, e depois da vírgula eles estão na forma particípio. Isso vocês iam ver lá na tabelinha que eu pedi para vocês pesquisarem no book de vocês. Vamos lá, letter A, to declare, declared, tá certo? O declare é um verbo regular, então ele segue a regra normal. Particípio é o mesmo do simple past, que é só o ed no final. Letter B, to be, been, tá certo? To leave, left, tudo certo. E a letter E, to put, put. O put é o mesmo para todos. To leave é partir, to be, ser ou estar. E a gente tem o to see e só. O só, crianças, ele é o passado sim do see, mas é o passado simples. E eu quero o passado particípio. O passado particípio do see é sim. Sabe onde é que ele tá, além do book de vocês? Lá naquela tabelinha que eu mostrei na aula passada do past participle, dos irregular verbs. Olha ele aí, ó. See no presente, no passado simples só e no passado particípio seen. Tá vendo aí? Very good. Então, o nosso gabarito, o feedback da Unit 2 é esse aí. 1E, 2B, 3D, 4D. EB, DD. Muito bem, crianças, a gente já fez a correção das atividades das duas unidades. Agora vamos fazer uma review rapidinho, vamos fazer uma retomada de tudo que a gente viu nessas duas units. Na Unit 1, a gente viu técnicas de leitura. Em todas as unidades a gente vai ver essas técnicas de leitura, porque a gente precisa treinar para o Enem, right? A gente viu prediction, que é tentar adivinhar o sentido de uma palavra com base nas palavras que eu já conheço e nas palavras cognatas. O skimming, que é dar uma olhada rápida na superfície do texto para colher informações gerais. E o scanning, que é dar uma olhada mais detalhada procurando informações específicas. Na Unit 1, a gente estudou o gênero literário tale, que é o conto. Nele, a gente encontra um narrador, a gente tem os personagens aparecem participando ativamente com aspas ou travessão, e a gente tem a expressão once upon a time, que quer dizer era uma vez. E de gramática a gente viu o verbo would, lá na nossa música, né? Then I would. Pronto. O would tem aquele sentido de faria, iria e tudo mais, ok? Muito bem, let's go to Unit 2. Na Unit 2 a gente viu de novo as técnicas de leitura, mais precisamente o prediction, a previsão, né? Isso mesmo, é uma previsão, é uma adivinhaçãozinha. E aí a gente viu o skimming e scanning. E a gente também viu o present perfect, que é esse tempo verbal aí meio complicadinho da gente contextualizar. Para o nosso homework de hoje, eu quero que vocês escrevam e completem essas frases que estão aqui abaixo. I have lived in Teresina for tantos years ou months. Years se você já mora aqui há anos, months se você mora aqui só há alguns meses. E a outra frase é I have studied at Julia Nunes since. Então, eu moro aqui em Teresina, eu morei em Teresina tenho morado em Teresina por tantos anos, tantos meses. E I have studied at Julia Nunes since. Eu tenho estudado no Julia Nunes desde, ok? Eu quero que vocês façam isso para mim
porque eu acredito que quando a gente contextualiza, a gente aprende muito mais rápido. Então, vocês vão falar sobre vocês pra gente treinar a estrutura do Present Perfect, ok? Muito simples, é só pra gente treinar e revisar mesmo. Trouxe aqui um exemplo de como vocês têm que fazer. É importante colocar a data no seu caderninho, colocar o nome e colocar a turma que você pertence, se é o terceiro ano A, se é o terceiro ano B. E aí é só colocar as frases que eu coloquei ali, só que completadas do jeito que for verdade para você. No meu caso, coloquei, ó, I have lived in Teresina for 13 years. Eu moro aqui em Teresina, tenho morado aqui por 13 anos e I have studied at Julia Nunes since 2020, desde 2020. Eu não estudo, né, mas dou aula, então coloquei aí o meu exemplo. Não esqueçam de colocar o nome, por favor, e a turma a qual vocês pertencem. E só para vocês memorizarem que eu falei na aula passada, o since e o for, eles vão estar muito presentes nessa estrutura do present perfect, ok? For quer dizer por, e o since quer dizer desde 2020, desde quando era criança e por aí vai, ok? Terminou de escrever a sua frase, completar a sua frase, você vai take a picture, tirar uma foto e mandar lá no meu e-mail como vocês já estão fazendo. Esse é o procedimento que vocês já conhecem, que vocês estão fazendo, mas é sempre bom lembrar. Dito isto, crianças, time to say bye bye. Estou muito feliz com o resultado. Estou muito feliz que vocês estão fazendo as atividades. Estou muito orgulhosa de vocês. Dá pra ver que vocês estão se esforçando e isso é bom porque o resultado vai vir lá na frente. É uma pena que nem todo mundo esteja conseguindo ou querendo participar. Mas acontece, segue a vida, a gente faz escolhas e é isso aí mesmo, ok? So, thank you for coming. Bye bye. Se vê na próxima semana, iniciando a unidade 3. Bye bye.